Pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Qual é o melhor país Balcã para se viver? Eu já morei em quase todos os países Balcãs. Esses países, quais são esses países? Eslovênia, Croácia, Grécia. A Turquia, uma parte da Turquia, não é toda a Turquia, mas uma parte da Turquia é considerada Balcã, especialmente porque a Turquia teve influência, grande influência na composição desses países. Se você viaja para esses lugares, a influência da comida turca lá é muito grande, não só por isso, por questões históricas e, enfim, que eu não vou explicar aqui agora. Além disso, tem também a Albânia, tem a Sérvia, Montenegro, Bulgária, Macedônia. A diferença é que Croácia e Eslovênia estão no espaço de Schengen. A Croácia recentemente entrou no espaço de Schengen. E eu acredito que futuramente Montenegro vai compor a lista aí dos países que fazem parte do espaço de Schengen também, especialmente porque lá eles já utilizam o euro. Eu não fiz um roteiro para vocês aqui dessa vez tão organizado, é uma conversa mais solta, então eu vou falar para vocês aqui a partir da minha experiência qual o melhor país, na minha visão, para vocês viverem e migrarem nessa região. Essa região, por que migrar para um país Balcã? Para mim é muito fácil falar agora Balcã, porque eu já morei em quase todos esses países, eu já estou acostumado com a cultura, eu inclusive consigo perceber o que há de Balcã neles. O nome Balcã se refere, gente, é usado para mencionar a região geográfica no sudeste da Europa. E ela é conhecida, essa região, por sua complexa diversidade étnica. Então é um povo bastante diverso, que tem compartilha uma certa identidade, mas que teve muitos conflitos. Houve muitas guerras balcânicas no início do século XX e conflitos mais recentes, né, que relacionados principalmente ali ao colapso da Iugoslávia, antiga Iugoslávia na década de 90. Kosovo, um outro país aqui que eu não mencionei, que faz parte dessa região, e desses países, a Romênia também. Eu já passei pela Romênia, mas nunca vivi ali. Todos os outros países, a Bósnia também faz parte, eu não cheguei a viver ali, mas nesses outros países eu vivi. Por que viver em um país Balcã? E o que você, como brasileiro, vai esperar, pode esperar de viver ali? Você vai encontrar, como brasileiro, eu acho que muita familiaridade com esses países, no sentido de serem países, nações, algumas em desenvolvimento ali, nações pobres, né? Mas a pobreza ali, apesar da gente encontrar uma referência, eu acho que cultural, identitária ali, é um pouco, ela ocorre diferentemente do Brasil, se materializa de uma maneira diferente, né? O pobre ali de um país Balcã, ser pobre em um desses países é um pouco diferente de ser pobre no Brasil. Mas eu ainda assim não acho que vale a pena quem pretende migrar para esse país ter É diferente você ser pobre em um país dito desenvolvido ali, de repente você pode ter em alguns países ali uma condição um pouco mais digna em comparação ao Brasil, porque ser pobre no Brasil a gente sabe como é uma coisa difícil, inclusive para superar essa situação. O sistema é tão opressor que a pessoa não consegue, principalmente pela própria condição, sair daquilo. E ser pobre em outro país, em uma outra nação, é mais vantajoso, né? Então, de repente, se você quer trocar de um emprego, você que não tem muita possibilidade de ascender, pode ser que faça sentido sair do Brasil para buscar essa outra condição, embora eu acho que todo mundo deva evoluir, né? A gente deve buscar evolução, mas se você, por enquanto, não puder fazer isso e quiser encontrar a mesma condição que você tem em outro país, num país desenvolvido pode ser bem melhor, obviamente, do que você mudar para um país Balcã. Apesar de no início, assim, se você for a turismo, você vai ficar encantado com a beleza de muitos lugares, com a organização,
Mas viver nesses países, trabalhar ali, mesmo que você viva, por exemplo, em Montenegro, que a moeda lá é euro e você ganha, o salário é muito baixo, gente. Então, não compensa. E a maioria dessas pessoas querem fugir desses lugares e ir para os modelos de nações desenvolvidas na Europa, para a Alemanha. Isso acontece muito na Croácia. Eu não sei como é que está a Croácia agora, depois que ela faz parte do espaço de Schengen. Eu não acredito que tenha mudado tanta coisa, não. Porque quando eu vivia ali, as pessoas viviam reclamando da condição do país, os jovens todos saíam para poder trabalhar no Canadá, na Austrália, na Alemanha, e porque não compensa o salário mínimo ali muito baixo. Na época que eu vivia ali, o salário era 400 euros, alguma coisa, salário mínimo ali. Então, não compensa. E nesses países, em outros países, que a moeda é mais baixa ainda, eu acredito que não compensa. A gente, como brasileiro, tem muito a ver, eu acredito, com esses países culturalmente. De todos eles, o que a gente se parece mais é a Turquia. A Turquia é um país que, apesar da língua ser diferente, bem diferente na verdade, culturalmente a gente é um pouco parecido, eu acredito, com os turcos, apesar de haver grandes diferenças, mas em termos de referência cultural, a Turquia se aproxima da gente mais do que a Croácia, a Eslovênia, a Grécia, do que Montenegro, do que Kosovo, do que a Albânia, por exemplo. Se você for a turismo a esses lugares, você vai ficar encantado. Agora, viver ali é uma coisa complicada. A Sérvia, gente, por exemplo, é um país muito difícil. Os sérvios, gente, viver na Sérvia eu acho muito difícil por causa da cultura deles. Eles culturalmente são muito brutos, mal educados, agressivos. É um povo grosso, sem educação. Nossa, e eles têm um problema, às vezes, com estrangeiro, assim, principalmente na capital, Belgrado, assim. Já aconteceu comigo de taxista não querer me levar em alguns lugares, de eu viajar com outros estrangeiros, amigos meus por ali, e ter problema. Os meus amigos ali, sérvios também, às vezes têm problema, as pessoas simplesmente são aleatórias, assim. Isso acontece muito com o taxista lá. Ele escolhe quem ele quer levar e tal. Isso já aconteceu também comigo no Brasil algumas vezes, de alguém não ir com a minha cara e não querer me levar, enfim. Mas na Sérvia as pessoas, eu sinto assim uma coisa negativa ao redor delas culturalmente, assim que às vezes me faz mal, não me sinto bem ali. Eu vivi ali durante o período de coronavírus e uma coisa melancólica, assim, né? Junto com a decadência deles, financeira e toda uma coisa, a cultura deles lá, ligada à religião ortodoxa deles. Eu não gostei, acho tudo aquilo ali muito decadente, muito estranho, não recomendo que ninguém viva ali. Eu gosto de ir ali para poder passear. Novi Sad, por exemplo, é uma cidade muito linda, gosto muito dali, mas ainda me incomoda a maneira que eles são. Eu fiz amizades quando eu estava ali, as pessoas tiveram pessoas que me trataram muito bem, eu me conectei, consegui me conectar com muita gente, mas isso porque eu já estou adaptado e culturalmente programado para essa coisa mais seca da vida que vigora nessas culturas. É uma coisa que tem em comum em todos esses países. É um povo, gente, muito seco. Não tem. Quando eu falo seco, eu estou tirando essa coisa sonhadora, que esse discurso do sonhador do Brasil, da América Latina, às vezes até inocente, ligado à propaganda, que é inculcada na nossa cabeça. A gente é muito sensível e enjoadinho no Brasil. Por exemplo, no Brasil, as comemorações, o Natal, no Brasil tem que ser, se não tiver determinado tipo de comida, a pessoa se ofende, se não tiver toda uma coisa ligada, isso tem a ver com consumo também, né, gente? Ligada ali a comprar determinadas coisas e ter determinados ritos ali para determinadas coisas, aí vem aquele murmúrio social de passagem de ano, e aí todo mundo fica emotivo, e aquela coisa melosa,
Isso daí não existe na maioria desses países. Então, essa coisa mais, eu vou dizer agora, mais sensível, que existia em mim como brasileiro, foi dissolvida completamente. Eu sou agora, depois de estar adaptado culturalmente à realidade desses lugares, muito menos sensível, apesar de eu me considerar ainda uma pessoa bastante sensível, e muito mais adaptado a essa coisa dura e seca que o mundo é. E nesses países, vivendo nesses países, eu senti isso e você vai sentir isso com certeza nas relações sociais. Eles são bem mais diretos. Não tem conversinha, gente. Não tem tanta alienação social. É uma coisa mais assim. Não tem tanta alienação social, não tem tanto engajamento assim social. Principalmente em determinados períodos do ano, as conversas são bem mais diretas. Eu acho que a língua também não tem toda a flexibilidade como a língua brasileira. Eu percebo isso porque a língua é a visão de mundo de um grupo, de um povo. E quando eu morei na Turquia, e eu vivi um tempo significativo lá, várias vezes, eu tenho conexões fortes com a Turquia e com pessoas da Turquia. E quando eu vivi ali, eu aprendi um pouco de turco. E alguns conceitos, algumas palavras, gente, às vezes eles têm uma visão ali tão... Isso vem da cultura turca, que é bem fechada neles mesmos, assim. Então, às vezes eles pensam que determinados produtos e marcas vieram da Turquia. Eu me lembro que uma pessoa de lá falou para mim uma vez, como se fosse a coisa, uma verdade universal, que a marca, eu não lembro qual que era a marca agora, mas uma marca lá, que é uma marca que existe em qualquer lugar, mas a pessoa não tinha viajado para tanto lugar assim. E ela falou que era uma marca turca. Eu bati o pé e falei, não é. Eu abri lá na internet, você falei, tá vendo? Não é. Mas eles têm uma visão ali muito simulacrizada da verdade, mascarada na cultura deles. Às vezes tem umas palavras assim, a relação que eu vejo dos sentidos com as palavras, pelo que eu fui aprendendo, é muito duro, gente, é muito seco, é muito reducionista ao ser humano, à sensibilidade do ser humano e à humanização. É claro que o Brasil tem muito mimimi. Eu entendo agora quando as pessoas criticam no Brasil, que eu entendo isso, é porque fora do país isso não vigora desse jeito, não. As coisas são mais diretas, ninguém fica com guerrinha emotiva de questão política. Ali a vida é a vida a gente sabe o que é a vida na realidade, no todo dia ali. Ninguém fica com conversinha teórica de polarizada no nível superficial, de ego. Isso é coisa ali do Brasil, gente. Não vejo isso em outros lugares, não. Então você vai aprender, você indo para esses lugares, um pouco a tirar essa carcaça mentirosa que é colocada em você como brasileiro. A sua visão de mundo vai ficar muito mais pessimista do que essa coisa positiva, tóxica que tem na nossa cultura também. Outra coisa, então assim, eu não sugiro que ninguém viva na Sérvia, os salários são baixos, as relações sociais ali são bem estranhas, não é algo que eu acho que eles têm principalmente por causa da religião ali, ortodoxa, uma influência disso na sociedade, a maneira que eles lidam com a comida, o que eles comem também. Eu não gosto, não. Não gostei. Gosto de ir lá passear, gosto de ir lá visitar os meus amigos. Já conheço alguns lugares ali. Quando eu vou nos lugares que eu me sinto bem. Ali tem uns bares que às vezes eu vou, frequento e gosto, é bacana. Mas eu não viveria ali, não. Não que seria insuportável viver, mas hoje graças a Deus eu posso, pela minha inteligência, pela minha capacidade crítica, distinguir o que eu quero e o que eu não quero. E onde eu quero, e onde eu coloco meu dinheiro, onde eu posso ir, por que eu quero ir, né? Onde me afeta, onde não afeta. Né? Uma outra coisa, outro país que eu vivi, Balcã. A Croácia, gente, a Croácia, eu prefiro a Croácia do que a Sérvia. A Croácia é muito interessante. Eles são mais certinhos, vamos dizer assim, junto com os eslovenos, são os europeus, são
os Balcãs europeus, né? Da Schengen Area. Eles estão muito mais próximos do estilo de vida ali do pessoal da Áustria, da Alemanha. Então eles estão padronizados nesse modelo social. Não que isso às vezes seja também um saco, mas em termos de viver de todos esses países assim, para quem busca esse tipo de modelo, vai se encontrar muito mais na Eslovênia. Fora que a Eslovênia é um lugar lindo. Você anda pela rua assim, tem a faceta da Eslovênia também, mais balca, mais próxima ali de uns prédios decadentes, umas coisas assim e tal. E lá o salário também não é tão elevado igual na Áustria, na Alemanha, mas tem uma coisa ali próxima da Croácia também, eles têm até uma rixa assim, mas eles estão um pouquinho melhores, eles são os argentinos dessa região Balcã, entendeu? Eles se colocam também nessa posição e vigora socialmente ali uma coisa nesse sentido. E de todos os países Balcãs, eles são os mais educados. Vocês podem ter certeza disso. Depois deles, a gente pode pensar aí, talvez a Croácia, enfim. Mas eu considero, então eles são os países ali mais próximos desse dito modelo de desenvolvimento, gente. Mas isso também não significa tanta coisa pra gente, né? Porque hoje a gente desconstrói tudo isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Que ainda não é o meu país favorito. Eu não sei, se eu puder, eu posso escolher hoje, assim, né? Mas se eu fosse escolher ali entre esses países, se eu só tivesse a opção de viver ali, eu já tirei um pouco da minha cabeça essa coisa de Europa e tal, eu não viveria ali. Mas eu vou dizer qual país eu escolheria. Não seria a Eslovênia, jamais seria a Sérvia, não seria... Poderia ser Croácia, mas isso dependendo do estágio da minha vida. Acho que para uma pessoa jovem ali, de 20 até a faixa de 30, a Croácia é interessante. Para uma outra faixa jovem, de 30 para frente, eu já, com família, eu já não acho que seria muito... Não me veria ali, não. Não me colocaria ali, não. Albânia e Kosovo, e juntamente a Turquia, são países de cultura que tem religião, são países que têm a religião muçulmana. Eles são muçulmanos, assim, meio fraquinhos, enfraquecidos, são diferentes dos árabes, de países árabes, assim, não é uma coisa tão habitolada, assim. O que eu percebi, assim, é claro que a Turquia é o que tem força maior, agora a Albânia e Kosovo são muçulmanos fraquinhos, assim. E a Albânia é quase um país, assim... A Albânia é muito interessante, gente, porque a Albânia tem essa coisa europeizada um pouquinho, bem de leve. Não chega a ser como em Montenegro, em Kotor, por exemplo, mas é bem de leve, juntamente com a pobreza, que vigora nessa região da Europa, escrachada, isso dá para poder ver, mas eles não são tão brutos. Eu acho que essa brutalidade que é inerente aos Balcãs, ela foi amenizada pelo fato de eles serem muçulmanos, mais dóceis, vamos dizer assim, entendeu? Porque isso também é muito comum na Turquia, os turcos também são bem dóceis, assim, docilizados pela religião. Nem todos os turcos, né? Mas eu quero dizer assim, em comparação aos sérvios. Os sérvios são brutos. A Albânia, eu fiquei, para mim, foi um ponto de interrogação. Quando eu vivi na Albânia, eu achei pobre, eu achei... Lá achei sujo, chega a ser sujo, assim, em alguns lugares, mas eles são, por serem muçulmanos, ter uma parcela muçulmana significativa da população, eles são mais dóceis e eles valorizam, assim, que transparece na Eslovênia, por exemplo, né, do europeu na Albânia. Agora, em Montenegro, eu percebi
por outro lado, uma valorização assim de uma coisa. Ah, e uma coisa interessante: a Albânia tem bastante influência da Itália. Inclusive, muitos produtos no mercado você vai ver ali referência na Itália. Anderson, vale a pena mudar, abrir negócio nesses lugares? Também não acho, gente. A Albânia, a moeda, o poder aquisitivo deles ali, não vale a pena. As coisas, o custo, para quem não depende da moeda dali, viver ali é bacana, mas assim, culturalmente eu não achei interessante. Eu quero dizer assim, gente, eu já morei em tantos lugares e é muito sujo ali, eu não gostei não. E pra mim, assim, acho que quer ter uma experiência diferente, vai lá pra Turquia, que é um país mais definido, muçulmano. A Albânia é uma coisa meio assim, é um ponto de interrogação, foi essa impressão que eu tive. Esse áudio aqui eu tô falando bem mais abertamente. Um áudio mais subjetivo. Foi essa impressão que eu tive da Albânia, um ponto de interrogação assim. Não entendi o que eles são, não. E nem quis entender, para dizer a verdade. Grécia, os gregos são extremamente arrogantes, meu Deus do céu. Eles só. Ah, eu falei que os eslovenos são os argentinos da Europa. Não quis dizer no nível da arrogância. Eles estão mais para uma coisa certinha, austríaca e alemã, do que para uma coisa argentina arrogante. Então, nesse sentido, o esloveno ali está com um ponto mais positivo. O grego, ele é bruto, mal educado e ainda assim se acha o suprassumo da humanidade. Eu tenho aqui um áudio falando da terrível experiência que eu tive vivendo na Grécia. Não gosto muito da cultura deles, não me identifico de maneira alguma. Fisicamente também não, Deus me livre, não curti ali de jeito nenhum. Macedônia é um lugar muito exótico, caótico também, você não vai encontrar ali. Se esses outros países já são, como eu falei, ali é um dos piores para você migrar se você estiver buscando trabalho, se você estiver buscando, mesmo que você tenha uma renda, é interessante para uma pessoa, para um mochileiro, para uma pessoa que queira ter uma experiência diferente por um período de tempo, mas ter família ali, já dependendo de uma faixa etária, já não vale a pena não. Não vale a pena mesmo. Mesmo que você seja de cabeça, de mente muito aberta, não vale a pena. Não recomendo. Kosovo é uma experiência interessante, assim. É um país... Lá teve vários conflitos, inclusive recentes. É um país novo, as coisas estão... Eu tive uma experiência interessante ali, mas foi uma coisa meio que na Albânia, assim, eu não senti muito dentro de mim. Foi uma coisa assim... Eu fiquei ali, é isso mesmo, entendeu? E não é um lugar, eu acho, para você também ir achando que você vai crescer financeiramente, porque né, não é mesmo. Eu acho que é melhor você estar no Brasil, ficar no Brasil. A gente tem muito mais perspectiva de crescimento, você ascendendo, você no Brasil, rompendo a barreira que te aliena, você estudando e querendo, tendo gosto pelo conhecimento, você se dá muito melhor, vive muito melhor para entender as nossas limitações e superar isso do que nesses países ali que você não vai ter essa possibilidade, porque o Brasil está entre as grandes economias do mundo. A riqueza só não é distribuída, né? Mas se você chega a determinado ali, rompe, né, com determinado padrão de alienação cultural e chega a determinados estágios assim de consciência por meio do conhecimento, da educação, você manda muito bem no Brasil, eu acredito. Montenegro está crescendo, ali é um lugar interessante, principalmente em algumas áreas assim, Kotor. Kotor é um lugar lindo, gente, turístico, lá param vários navios assim. A economia ali, você percebe ali, alguém queira abrir alguma coisa ali e tal, a moeda ali é o euro, então já é uma coisa mais interessante financeiramente. Talvez você receba uma proposta de trabalho por ali, eu acho que é obviamente mais interessante do que nos outros lugares, porque a moeda é mais forte. Por outro lado, o custo de vida é um pouquinho mais elevado também, mas não é nada tão absurdo, né? Montenegro é um lugar interessante. Culturalmente, acho eles parecidos com o pessoal da Sérvia, meio bruto também, mas
De todos os países Balcãs, o país que eu sugiro que todo mundo viva é a Turquia. Por quê? Por tudo, né? Não por uma questão financeira, mas pode ser interessante para você, porque apesar da moeda deles ali também não, deles terem problemas políticos, politicamente a Turquia é dividida lá entre os que seguem o Atatürk, que é como se fosse mais de esquerda, e os outros que não seguem. Então assim, as cidades que seguem o Atatürk, gente, são extremamente prósperas. Extremamente, são cidades bem mais desenvolvidas, parece que você está na Europa. Agora você vai para outras cidades que o pessoal é mais alienado assim, você vai ver um declínio, uma decadência, assim, uma influência forte também muçulmana, ligada ali aos países ao redor também. As cidades que têm a influência do Atatürk são cidades bem mais europeizadas, são cidades mais europeizadas que estão ligadas a esse lado mais europeu dessa dualidade que existe bem forte dentro da Turquia. Uma outra coisa que a Turquia é uma cultura muito exótica. Viver ali, gente, eles são parecidos com a gente, então você não vai se sentir tão desconfortável como nesses outros países e ao mesmo tempo você vai aprender bastante com a cultura, eu acredito. A cultura muçulmana, eu não tenho problema com ela. Eu já morei no Omã, por exemplo, eu adorei o jeito, adorei mesmo. Eu não tenho tantos problemas com essa religião. Eu não vejo. Eu acho que a mídia traz assim uma coisa muito maligna em relação a eles. Esses países, eles são países em que eu me senti bem, eu me senti acolhido pelas pessoas. Eu não consegui ver ali, apesar de eu não gostar de uma coisa muito fechada, quadradinha, conservadora, eu ali respeitando a cultura deles e eles a minha, no meu espaço ali, foi tudo maravilhoso. Eu gostei bastante. A Turquia tem essa diversidade, a culinária, e você vai ver a presença da culinária turca em todos esses países, né, que eles trouxeram da Turquia, e até em relação à língua, e em relação a alguns aspectos culturais. Assim, a Turquia é o Império Otomano, gente. Eles podem não ter uma influência econômica tão forte, mas culturalmente eles têm uma influência poderosíssima ali. E eles são um país de um povo muito interessante para a gente conhecer. Por que eu considero desses países a Turquia o melhor? E olha que eu tinha muito preconceito antes de ir para lá. Eu tinha aquela visão de brasileiro, de país, de ser certinho, de viver em país desenvolvido e tal, até eu viver na Europa, em quase todos os países da Europa, e hoje eu não tenho a menor vontade de viver ali, né? Então, a Turquia tem esse contraste do caos. Isso é uma coisa que hoje eu aprendi a gostar, que eu não gostava antes. Eu aprendi a despertar, eu despertei isso em mim em relação à Turquia, à Tailândia, por exemplo. A Tailândia é a minha queridinha no mundo. Eu adoro, pode falar o que for, que é sujo, eu adoro viver ali. Gosto de sujeira, sou sujo? Não. Tem a parte elitizada da Tailândia ali, se você quiser viver ali, né, nas suas caixinhas. Mas eu gosto, gente, uma coisa que me fez me entender como ser humano, que me fez me sentir vivo, me fez sentir como se eu fosse uma pessoa real, verdadeira, e entrar em contato com a minha essência, não foi assim, me marginalizar na pobreza, como talvez algumas pessoas muito elitizadas interpretem. Não foi isso. Eu gosto de dinheiro, gosto de coisas, gosto de dinheiro, gosto de frequentar bons hotéis, bons lugares, mas eu gosto de ir lá na feira, eu gosto de ir lá, não gostava antes. Eu gosto de olhar para as outras pessoas, entender, e isso me faz sentir vivo. Isso não me faz sentir morto. E ver essa dinâmica caótica entre esses dois lados, assim, eu acho incrível. E às vezes isso me atrai hoje bastante, porque simplesmente me faz sentir vivo. Aí você pode falar assim para mim, ué, então vem para o Brasil. Lá não tem tanta violência. Só por isso. Mas quando eu vou no Brasil, eu também sinto um pouco essa adrenalina
que foi uma coisa que eu mesmo construí no meu processo de desenvolvimento e de experiência das cidades. Mas a Turquia tem esse lado positivo sem a violência toda do Brasil. Ah, a violência tem em todo lugar. Tem em todo lugar, mas ainda é uma coisa que me incomoda no Brasil. Eu sei ali que eu andando ali eu vou ser alvo. E quando não é. É claro que a Turquia também tem. A Turquia tem um pouco assim o fato de você ser alvo de enganação, de ter uma coisa assim meio gangsters, culturalmente a pessoa querer bancar o gangster e tal. Isso daí eu também aprendi um pouco em mim, porque a gente não pode ter essa coisa só do bonzinho que nos é ensinada na nossa cultura. A gente tem que ter essa coisa um pouco do marginal na gente, porque a gente não é só luz, né? A gente não é só luz, a luz vem ali depois, porque existe a escuridão. Então, assim, culpado não é só lá Israel na guerra, não, gente. Vamos abrir a cabeça aí um pouquinho. A culpa é da humanidade de maneira geral. Turquia é o país que eu escolheria aí por essas questões que eu disse para vocês. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.